Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Estatística e Probabilidade. Hoje nós vamos iniciar o estudo das variáveis aleatórias discretas, tá? E esse estudo ele vai ser separado em várias aulas, né? Até o final do seu conteúdo aqui, que vai compreender então o total de conteúdo que vai ser utilizado para a primeira avaliação. Tudo bem? Então, nesta presente aula, a ideia é trabalhar apenas esses três tópicos aqui, tá? Introdução, ou seja, dar o conceito do que é uma variável aleatória, vários exemplos, tá? A gente vai trabalhar vários exemplos, calcular a esperança de variável aleatória, que nada mais é do que a média, né? E aí também a variância e o desvio padrão, tá? Para as próximas aulas a gente tem esses outros tópicos aqui, tá? Função de distribuição acumulada, aí vários modelos de distribuição, né? Distribuição uniforme, distribuição de Bernoulli, e binomial e de Poisson. Então, estes tópicos aqui serão separados em várias aulas e, como eu falei, a ideia é que até o final deste tópico aqui, né, de distribuição de Poisson, a gente feche o conteúdo para a primeira avaliação. Tá bom? Então, a variável aleatória, ela nada mais é do que uma função, tá? Onde a gente vai associar possíveis eventos, tá? De um determinado espaço amostral a valores reais. Então, como está escrito aqui, ó, é uma função x, tá? Definida dentro do espaço amostral. Então, a gente tem o nosso espaço amostral, ou seja, conjunto dos possíveis valores que podem resultar de um determinado experimento. Então, a gente vai associar com valores num conjunto enumerável de pontos da reta real. Tá? E esta função é chamada de variável aleatória discreta. Então, discreta porque a gente está associando com um conjunto enumerável de pontos. Tá certo? Então, para cada realização do experimento, um possível resultado, a gente vai associar esse possível resultado com um número. Tá? Com um único número, pode ser resultados distintos, eles podem até ser associados com o mesmo número. A gente vai ver exemplos disso aqui. Porque o que a gente está tentando formalizar aqui é o conceito de função de um modo aleatório, tá? Porque as realizações dos experimentos eles vão acontecer de modo aleatório. Então a ideia está sistematizada nessa figurinha aqui. Então aqui você tem o seu espaço amostral, vários possíveis eventos aqui dentro do seu espaço amostral, e aí essa função x, né, que a gente chama de variável aleatória, ela vai associar então um evento com o número real. Tá? Então aqui você tem a reta real, números mesmo, né? 0, 1, 2, pode ser também números fracionários, podem ser também. E aí quando a gente entender o conceito de variável aleatória para contínuas, tá? Variável aleatória contínua, aí não necessariamente a gente vai ter a associação de um evento para um único número, mas para um intervalo da reta, tá certo? Para um determinado intervalo. Mas aqui, exatamente como a variável é discreta, então para cada evento você vai associar aqui com um número, tá? Tudo bem? Então, questão aqui de notação, tá? As variáveis aleatórias a gente indica com letras maiúsculas, tá? Com letras maiúsculas. E os valores que a variável vai receber, a gente indica com letras minúsculas, tá? Então, é simplesmente para efeito de notação, porque a gente vai estar interessado, por exemplo, em calcular a probabilidade, tá? Então, se você tiver aqui x, ela é uma variável aleatória, tá? Que a gente abrevia como VA, tá? V.A. Então a gente, por exemplo, vai estar interessado em calcular a probabilidade de x ser igual a um x. Tá? O que isso significa? Significa que a gente está interessado em calcular, por exemplo, se x
ele representar, por exemplo, variação de temperatura, tá? Então, a gente pode estar interessado em calcular, por exemplo, a probabilidade de um x ser igual a 30 graus, tá certo? Então, o x é uma função, tá certo? É uma função que associa determinados eventos a valores da reta real, tá? Aí aqui 30 graus eu coloquei em graus aqui, mas todo grau tem um equivalente em radianos que está colocado na reta, tá? Então, por exemplo, outro exemplo aqui, né? Se x fosse medida de altura, tá? Altura numa determinada população. Então, a gente pode estar interessado em calcular a probabilidade de x ser igual a 1,75, ok? Então, x é uma função, ela vai assumir vários valores distintos, mas a sua realização, tá? Vai gerar um valor aqui, que esse valor aqui vai ser um número, tá? Então, esse x pequeno aqui, ele é o possível resultado daquela variável, ou seja, daquela função, tá? E por isso que a gente indica com o valor x pequeno, enquanto o x por si só, ele é a função que associa todos os eventos aos possíveis resultados, tá? Então, x é a função, x maiúsculo, né, é a função, e o x pequeno são resultados que essa função pode, pode ser obtida, tá? Então, simplesmente aqui é uma questão de notação, tá? Quando a gente, em determinado contexto, quando você estiver pegando o livro ou um exercício lendo, você vai identificar que quando você tem uma variável maiúscula, isto é, a variável aleatória, e valores minúsculos, tá? São os valores daquela variável, tá? Então, são números mesmo. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma variável aleatória, tá? Vamos supor um lançamento de duas moedas, ok? E aí, seja x, a variável aleatória definida por número de caras. Então, essa variável ela sempre tem que contabilizar alguma coisa, tá? Porque a gente está associando os eventos a um número real. Então, aqui, deixa eu só copiar este exemplo para cá. Então, o x, só colocando aqui, ó, é o número, tá? De caras. Então, quais são as possibilidades que nós temos aqui? O exercício pergunta quais são os possíveis valores de x. Então, tipicamente o que a gente vai fazer aqui é construir uma tabela de frequências, igual a gente fazia na tabela de frequências anteriormente, tá? Quando a gente estava estudando aquela parte inicial de estatística, em que a gente pegava os dados que nós tínhamos e separava em grupos, por exemplo, né? Agrupava num determinado intervalo aqueles dados. Então aqui a gente vai verificar quais são os possíveis resultados, tá, que podem acontecer quando você lança duas moedas, uma depois da outra, ou as duas ao mesmo tempo, isso não importa muito, e associar os possíveis resultados, tá, que podem acontecer com números. E esse número aqui vai ser o número de caras que pode acontecer. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui são as possibilidades, tá? Vou fazer uma tabelinha com as possibilidades. Quais são as possibilidades? As possibilidades são cara e cara, tá? Cara e coroa, aí coroa eu vou indicar por R aqui. Coroa, coroa e cara, e coroa e coroa. Essas são as únicas possibilidades que existem, né? Quando você lança duas moedas. Então, pode ser duas caras, pode ser uma deu cara, outra deu coroa e vice-versa, né? Porque você tem duas moedas distintas, então você pode, o contrário também contabiliza. E aqui, coroa e coroa é outra possibilidade. Então aqui você tem um número de possibilidades, tá? Quer dizer, as possibilidades.
E aqui o x. Então, o que é que o x vai contar? O número de caras. Então, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 0. Então, a pergunta é, quais são os possíveis, tá? Quais são os possíveis valores de x? Então, os possíveis valores de x são 0, 1 e 2. Ok? E isso a gente consegue também encurtar talvez um pouco mais essa tabela e fazer o seguinte, fazer uma tabelinha onde a gente coloca somente o x, né, e suas possibilidades, 0, 1 e 2. Então, só tem estas possibilidades aqui de x. O exercício não pede isso, mas o que a gente pode calcular aqui? A gente pode calcular a probabilidade, tá? A gente sempre vai indicar assim por essa letra maiúscula, de x ser igual a 0, por exemplo. Tá? Ou melhor, a probabilidade de x ser igual a um determinado xi. Ó, então, perceba a notação que eu estou utilizando aqui. Ó. Este P aqui significa probabilidade, então eu quero calcular a probabilidade do x, que é a variável aleatória, ou seja, a minha função, que está associando evento a um resultado, certo? Você pega um evento aqui e atribui um número, um resultado numérico para ele. Então eu quero a probabilidade do x, né, que é a minha função, ser igual a um xi. E aqui, esse aqui é o x1, tá certo? Esse aqui é o x2, esse aqui é o x3. Então, esse x minúsculo aqui são os números, tá? Igual na notação que eu falei anteriormente, são os números resultados da variável aleatória, tá? Então ele pode ser 1, pode ser 0, pode ser 2, tá? Então aqui eu posso pedir o cálculo da probabilidade de x igual a xi, ou seja, neste ponto aqui eu quero a probabilidade de x ser igual a 0, tá? Aqui eu quero a probabilidade de x ser igual a 1, aqui eu quero a probabilidade de x ser igual a 2. Então essa probabilidade ela é fácil calcular utilizando a tabela anterior. Qual a probabilidade de x ser igual a 0? Só tem essa única possibilidade aqui, né, para o x igual a 0, que é coroa e coroa, ou seja, não cair nenhuma cara. Tá? Então, para cair duas coroas, uma seguida da outra, já que os lançamentos eles são independentes, tá? Considerando que a moeda é perfeita, ou seja, a probabilidade de dar cara e a probabilidade da coroa é a mesma, então isso aqui vai ser 1 sobre 2, que é a probabilidade de dar a coroa na primeira jogada, e vezes 1 sobre 2, que é a probabilidade de dar coroa também na segunda jogada. Então isso aqui é 1 sobre 4, ou 0,25. Ou se você quiser ainda, 25%. Tá? Qual a probabilidade de x igual a 1? Ou seja, de dar uma cara. Tá? Então, a probabilidade de x igual a 1, você tem esses dois eventos aqui, tá? Quando acontecem, ou um ou outro, você tem o resultado x igual a 1, tá? Que está contabilizando uma cara. Então, você tem a probabilidade de dar cara e dar coroa, ou a probabilidade de dar coroa e dar cara, vai ser o quê? 2, né? São dois possíveis resultados no total de 4, né? Dois possíveis resultados no total de 4. Vocês concordam comigo, né? Tudo bem? Então, você tem cara ou coroa ou cara, são simplesmente eventos simétricos em relação ao outro. Você tem 2 no total de 4 possibilidades. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5 ou 50%. E a probabilidade de dar x igual a 2, ou seja, de duas caras. Então, você tem um único evento aqui, né, no total de 4. Então, 1 sobre 4, que é a mesma conta que foi feita aqui em cima, né? É apenas a ideia é diferente, mas o mesmo resultado, isso aqui vai dar 0,25 ou 25%. E perceba que quando a gente tem o cálculo das probabilidades de todas os possíveis resultados para a variável aleatória, a soma tem que dar 100%, tá? O total aqui, ó, ele tem que dar
100%, né? Porque você tem os 25% do x igual a 0, 50% do x igual a 1 e os 25% aqui do x igual a 2. Tá? Então, eu vou voltar. Eu tenho um outro exemplo aqui, mas deixa eu logo definir, então, isso que a gente acabou de calcular, que é o seguinte, é a função p, tá? Que atribui a cada valor da variável aleatória a sua probabilidade, é chamada função de distribuição. Tá? Função de distribuição de probabilidade. Então, isso que a gente acabou de calcular é chamada função de distribuição de probabilidade. Este p aqui é uma função que ela vai avaliar a probabilidade, tá certo? Da variável aleatória dar um possível resultado xi. Então a gente pode indicar, acho que a notação mais utilizada é essa aqui, com P maiúsculo, e também vem assim, P minúsculo I, tá? P minúsculo I, que aí esse índice I é exatamente quando o x é igual a um determinado xi. Novamente, xi aqui é um número, tá? Então, a gente tem uma enumeração de possíveis resultados, tá? E aí está pedindo a probabilidade da variável x, né, que é a função, né, que associa todos os possíveis resultados a um número. Então, a probabilidade de esta função assumir o valor x índice i. Aí o i pode ser qualquer um dos números da variável. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, temos um outro exemplo aqui. Seja x o número de dígitos não nulo de um PIN, né, uma senha de 4 dígitos, que não tem restrição nos dígitos selecionados aleatoriamente. Tá? Quais são os possíveis valores de x? Então, ele vai contabilizar o quê? O número de dígitos não nulos. Tá? Deixa eu copiar aqui para não ficar precisando mudar de um para outro. Foi bem longe. Vou só mudar aqui a posição desse exemplo. Então está aqui, ó, a definição da variável, né? X é o número de dígitos não nulos de um PIN de 4 dígitos. Então você tem uma senha aqui, né? De 4 números, tá? Esses números aqui, eles podem variar de 0 até 9, né? 0 até 9, tá bom? Cada número desse aqui, cada posição dessa aqui pode variar de 0 até 9. Inclusive, você pode ter a senha 0000, tá? E também o 9999, ok? Todos os números iguais. Você pode ter, porque de acordo com o enunciado aqui não tem restrição nos dígitos selecionados, tá? Então, como o x contabiliza o número de dígitos não nulos, tá? Então, se aparecer, tá? Se aparecer 0 na senha, então o x é igual a, se o PIN, tá? Tiver 0, tá? Um único 0, então o x aqui, ele vai ser 3. Tudo bem? Porque você tem 4 posições aqui, 4 algarismos, 4 números para poder colocar sua senha. Como o x contabiliza o número de dígitos não nulos, então se você tiver um único 0, tá? Nesta senha, então o x é igual a 3. Aí, se... eu não coloquei aqui se o PIN, né? Eu acho que o primeiro deveria se tiver 0, zeros, ou seja, não tiver nenhum 0. Pode ser, por exemplo, 5, 3, 8, 7, tá? Não tiver nenhum 0. Então, x é igual a 4, certo? Se o PIN, né, tiver
dois zeros, então x igual a 2. Se o PIN tiver 3 zeros, então x é igual a 1. E finalmente, se o PIN não tiver, se for o único zero, né? Ou melhor, se for 4 zeros, né? Tá? Então x é igual a 0, porque não tem nenhum dígito que não seja nulo. Todos os dígitos serão nulos aqui nesta última possibilidade. Tá? Então, o x ele pode assumir, tá, esses possíveis resultados aqui. 0, 1, 2, até o 4. Então, você tem aqui um conjunto grandão aqui, ômega, de possibilidades de todos os possíveis pins com 4 dígitos, né? Então, aqui você tem, na verdade, quantas possibilidades você tem aqui? Como você tem 4 posições, e essas posições elas podem repetir os números, então aqui você tem 10 possibilidades, aqui você tem 10 possibilidades, aqui você tem 10 possibilidades, aqui 10 também. O princípio multiplicativo diz que a gente, para verificar a quantidade de possibilidades que nós temos, basta que multipliquemos esse número de possibilidades aqui. Então tem 10 elevado a 4, ou seja, 10 mil, tá? 10 mil possibilidades, ou seja, você tem 10 mil pins aqui dentro, né? Com 4 dígitos. E a função x, ela associa a cada pin, né? Que você tem aqui, são os possíveis números, possíveis senhas, a estes possíveis valores aqui da reta real. Então, suponha que a reta real está aqui, você tem aqui o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? Então, é isso que o x está fazendo. Tá? Ele está pegando uma possível senha, tá? E associando com um número. E aí a gente pode pedir, por exemplo, qual a probabilidade de esta senha ter de ser x igual a 0, né? Qual a probabilidade de x ser igual a 0, tá? Então, o que significa? A probabilidade de x igual a 0. A probabilidade de x igual a 0 é a senha ter 4 zeros, tá? A senha ter 4 zeros. E só tem uma única possibilidade da senha ter 4 zeros, né? Que é você colocar 0 aqui em todo mundo. Então, você tem essa probabilidade aqui seria 1 de 10 mil, né? Então, por exemplo, se você fosse tentar adivinhar, por exemplo, sei lá, tipicamente no celular você tem isso, né? Você tem uma senha de 4 dígitos que serve de bloqueio de tela, né? Então, a probabilidade de uma pessoa, digamos assim, escolher ao acaso uma senha onde todos os números são iguais, né? 0000 é igual a 1 sobre 10 mil, tá certo? Então é muito pouco improvável que uma pessoa escolha uma senha com todos os dígitos iguais. Agora, é claro que isso é simplesmente probabilidade, né? Tem gente que gosta, não, vou botar todos os números iguais a todos os números iguais a 1, né? Todos os números iguais a 0. Pode acontecer, tá? Mas esta aqui seria a probabilidade, por exemplo, de não ter nenhum número diferente de 0. Tá? Ou seja, todos os números serem iguais a 0. Tudo bem? Então, essa é a variável aleatória. Tá? Ela pega os possíveis resultados e associa com o número. Isso faz com que a gente possa analisar subconjuntos que têm a mesma propriedade, tá certo? É exatamente aqueles, por exemplo, no caso do cara-coroa, né? Esses dois eventos aqui, eles têm a mesma propriedade, ou seja, eles estão associados com o mesmo número aqui, tá? Então a gente consegue enxugar um pouco assim, tá? O número de eventos que a gente tem, tá? Que tem a mesma propriedade e a gente consegue associá-los àqueles que têm a mesma propriedade, tá? Então, novamente aqui a notação, ok? Pode aparecer assim.
Vamos aqui um exemplo, onde a gente vai determinar também a distribuição de probabilidade de x. Ó. Copiar aqui. Tá? Ah, colar. Então, vamos aos típicos exemplos de bolas retiradas de urnas, né, de caixas. Duas bolas são retiradas sucessivamente sem reposição de uma caixa que contém 4 bolas vermelhas. Então você tem uma caixinha aqui, né? Você tem 4 bolas vermelhas, tá? E 5, ficou bolhas, né? Bolas, né? Bolas brancas, 5 brancas, tá? Então você tem um total de 9 bolas aqui. Seja a variável x o número de bolas vermelhas retiradas no experimento, tá? Então x aqui é número de bolas vermelhas, tá? Sem reposição, tá? Então você retira uma, aquela que você retirou não volta para a caixinha aqui, e aí você calcula a probabilidade que segue depois dessa retirada. Então, vamos construir aqui a tabelinha, tá? Então aqui você tem um x, tá? E aí determinar a distribuição. Acho que a gente pode fazer assim, construir duas tabelas. Primeiro, uma tabela de possibilidades, tá? Ou pode ser uma tabela só, onde nessa tabela de possibilidades a gente coloca também o x igual ao determinado valor. Então aqui são as possibilidades. Quais são as possibilidades? As possibilidades é você retirar a primeira bola, são duas retiradas, né? Então a primeira bola pode ser vermelha e a segunda pode ser vermelha, pode ser vermelho e branco, tá? Pode ser branco e vermelho, pode ser branco e branco. Então essas aqui são as únicas possibilidades, tudo bem? Você não tem nenhuma além dessa porque você só está retirando duas bolas. Agora aqui vai o x. O que é o x? O número de bolas vermelhas, tá? Então aqui você tem 2, aqui você tem 1, aqui você tem 1 e aqui você tem 0. Então é similar àquele do lançamento de duas moedas. Só que as probabilidades, a distribuição de probabilidades vai ser diferente. Porque aqui você tem um total de 9, né, bolas. Então, e como é sem reposição, então você tem a questão da dependência, tá? Das probabilidades. Porque você vai verificar exatamente que a probabilidade, por exemplo, de retirar uma determinada configuração vai ser diferente da probabilidade lá do caso de duas moedas. Então aqui eu vou calcular a probabilidade, tá? De x ser igual a esse xi aí. Na verdade, isso aqui não vai ser exatamente essa probabilidade aqui, porque esta probabilidade que eu escrevi aqui em cima, ela depende desse conjunto, tá? Eu tenho que somar essa probabilidade aqui e essa, por exemplo, para determinar o x igual a 1. Tá? Aqui eu vou calcular a probabilidade, digamos assim, de cada evento que está acontecendo, tá? A probabilidade. Então, qual a probabilidade de cair duas bolas vermelhas, né? Ou seja, retirar uma bola vermelha, depois outra bola vermelha. Então, você tem 4 bolas vermelhas, no total de 9, vezes... Aí, se você já retirou uma bola vermelha, então sobraram apenas 3. No total de quantos agora? 8. Então, 3 sobre 8. Então, isso aqui dá 12 sobre 72. Tá?
Agora, qual a probabilidade de vir uma bola vermelha no começo? Então, novamente, 4 sobre 9, certo? 4 sobre 9 vezes, e em seguida vir uma bola branca. Então, eu retirei uma bola vermelha. Então, agora eu tenho 8 bolas. Se eu tenho 5 brancas, então são 5 no total de 8. Então, isso aqui dá 20 sobre 72. Tá? Qual a probabilidade de vir uma bola branca no começo? Uma bola branca no começo são 5 no total de 9, certo? Se eu retirei uma bola, então agora eu só tenho 8. E agora eu quero saber a probabilidade de ter uma bola vermelha nessa segunda retirada. Então, 4 sobre 8. Então, aqui novamente eu tenho 20 sobre 72. E a probabilidade de sair duas bolas brancas sucessivamente, então a primeira bola foi branca, significa que são 5 sobre 9, vezes a segunda bola ser branca, agora são 4 sobre 8, né? Porque eu tenho agora 4 bolas brancas no total de 8. Então, novamente, eu tenho 20 sobre 72. Tá? Bom, quando a gente soma todas essas probabilidades, tem que dar 1, tá certo? E de fato nós vamos ter um aqui, né? 20 mais 20 mais 20 dá 60, mais 12, 72, no total de 72. Essas frações aqui, elas podem ser simplificadas, tá? Mas aqui não há grande necessidade de fazer isso, tá? Vou fazer uma outra tabelinha, porque aqui eu preciso dos possíveis valores de x, e aí eles vão estar resumidos, tá? Aqui tem repetição de valores. Então aqui eu tenho 0, 1 e 2, tá? São essas possibilidades aqui. E aqui eu calculo a probabilidade de x igual a xi, tá? Onde esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, esse aqui é o x3, tá certo? Então, ou seja, probabilidade de x igual a 0, probabilidade de x igual a 1, probabilidade de x igual a 2. Tá? Quais são essas probabilidades? Então, a probabilidade de x igual a 0, só tem esse evento aqui, ó, né? Que a probabilidade de x é de x igual a 0. Então, é 20 sobre 72. Aqui, probabilidade de x igual a 1. Então, eu tenho esses dois eventos aqui. Cada um dá probabilidade de 20 sobre 72, então eu tenho 40 sobre 72 de probabilidade nesse segundo caso. Duas vezes mais provável, né? E aqui, probabilidade de x igual a 2, eu tenho apenas esse evento, esse primeiro evento que foi contabilizado aqui, 12 sobre 72. Tá? Então, aqui, esta é a distribuição de probabilidade, tá? Ou seja, dado o x, qual é a probabilidade, né, de o x ser igual àquele determinado valor. Então, a gente tem a distribuição, tá certo? Muito parecido com aquela tabela de frequências que a gente tinha inicialmente, né? Onde a gente verificava a frequência relativa, tá? Só que aqui a diferença básica é que lá a gente tinha dados, digamos assim, determinísticos, né? Os dados eram fixados, tá? E aqui a gente tem eventos, tá? Eventos em que cada realização que se faz pode dar um resultado diferente, tá? Mas existe uma probabilidade, né, de aquele evento acontecer, tá? E estas aqui são as frequências relativas, né, daquele evento, tá? Então, se você fizer o experimento muitas e muitas vezes, tipicamente você vai encontrar esta frequência aqui relativa, tá? Então, se você realizar várias vezes o experimento, a probabilidade de a frequência relativa, né, do x igual a 0, ou seja, de cair duas bolas brancas, vai ser na casa de 20 sobre 72, tá? Esta seria a frequência relativa, que é a mesma, assim, conceito, né, de probabilidade. Só que a probabilidade é quando a gente toma essa frequência relativa num número infinito de realizações, né? Um número teórico, né, de realizações. Tá bom? Ó, outro exemplo aqui, que já vai dar margem para a gente verificar a ideia da esperança, né? Então, duas pessoas, A e B, fazem a seguinte aposta.
elas vão jogar duas moedas simultaneamente. E se o resultado for duas caras, tá, a pessoa A ganha 10. Se o resultado for duas coroas, a pessoa A ganha 7. E se o resultado for uma cara e uma coroa, então B ganha 9. Tá? Ou seja, nesse caso, quem ganha é o B, o A ele vai perder 9, né? Porque já que o B está ganhando essa quantidade, então é a mesma quantidade que o A perde. E a mesma coisa o contrário aqui, né? Se você quiser analisar do ponto de vista da pessoa B, quando o A ganha 7 é porque o B está perdendo 7, tá? 7 dólares ou 7 unidades monetárias, né? Determine se o jogo é justo. Este exemplo aqui a gente fez, né, na aula de quem estudou álgebra linear comigo, a gente fez utilizando o produto interno, né? Porque aí, para que o jogo seja justo, não pode... a gente contabilizava o vetor dos ganhos de A, o vetor dos ganhos de B, e isso aí tem que ser o produto interno entre eles tinha que ser 90 graus, né? Ou seja, ganho zero para cada um dos lados na média, tá? Caso isso pendesse para um dos lados, então o jogo é injusto, porque aí uma das pessoas vai ter vantagem sobre a outra quando o jogo é realizado várias vezes sucessivamente, tá? Então, vamos analisar aqui os detalhes, como a gente coloca, tá, as possibilidades explicitamente. Então, vamos analisar do ponto de vista de A, tá? Da pessoa A. Então, o que acontece aqui? As possibilidades do jogo, tá? As possibilidades do jogo são cair duas caras, cair cara e coroa, cair coroa e cara. Então, é quase a mesma, é praticamente a mesma tabela que a gente construiu anteriormente, no primeiro exemplo, tá? Cair coroa e coroa. Então, aqui a gente sabe que a probabilidade, tá? A probabilidade disso aqui acontecer, de cair duas coroas, é 1/4. A probabilidade disso aqui é 1/4 também. Cada uma dessas aqui é 1/4, né? Cada uma dessas possibilidades é 1/4. Só que perceba que a variável está contando o seguinte, ó, vão ser jogadas duas moedas sucessivamente. Se o resultado for duas caras, tá? Então o que é favorável para o A? Favorável é esta realização aqui, tá? O A ganha 10. Tá? Se o resultado for duas coroas, então outra realização que é favorável para o A é esta aqui, dá duas coroas. Tá? E aí o A ganha 7, certo? Quando dá duas coroas. E nos outros dois resultados, quem ganha é o B, tá? A pessoa B. Então a pessoa A não ganha nestes casos aqui. Então, aqui, eu vou colocar aqui os possíveis ganhos, tá? De A, da pessoa A. Então, estou olhando do ponto de vista da pessoa A. Do ponto de vista da pessoa A, se dá duas coroas, então, ou melhor, duas caras, então essa pessoa vai ganhar 10, né? Então, isso aqui eu ganho de A em unidades monetárias. Então, ganha 10. Aqui vai perder 9, tá certo? Então, vou colocar com sinal negativo, tudo bem? Porque quem ganha aqui no caso é o B, então se o B ganha 9, significa que o A está perdendo 9, tá? Mesma coisa para cá. E aqui o A ganha 7. Então a pergunta é, o jogo é justo? O jogo é justo? Então, basicamente, a gente tem que verificar o seguinte, ó, o ganho médio, tá? Qual é o ganho médio de A? Se o ganho médio de A for zero,
significa que o ganho médio de B também é zero. O que seria o ganho médio? Considerando que as possíveis realizações e suas probabilidades e o quanto se ganha e o quanto se perde em cada uma dessas realizações, então a gente vai calcular na média, tá? Depois de vários experimentos, na média, quanto que o A iria perder ou quanto que o A iria ganhar. Se esse resultado for zero, então o jogo é justo, porque se na média o A não ganha nada e o B também não ganha nada, né? Então significa que é 50% para cada lado, tá certo? Ou seja, tanto faz as probabilidades do A ganhar e do B ganhar são as mesmas. Só que se na média o A ele perde um determinado valor, então significa que o B está ganhando esse determinado valor, a pessoa B está ganhando esse determinado valor. Tá? E aí o ganho médio vai nos dizer o quanto isso vai pender para um lado ou para o outro. Então vai ficar assim, ó, o ganho médio de A. Então A vai ganhar 10, né? Se acontecer esse caso aqui, que ele tem essa probabilidade, que é 1/4, tá? Aí, mais, ele vai perder 9. Se acontecer este evento aqui, cuja probabilidade também é 1/4, mais, ele vai perder 9 novamente se acontecer este evento aqui, onde as moedas dão faces distintas, né? Novamente 9, menos 9, né? Menos 9 vezes 1/4. E vai ganhar 7 quando acontece este último caso aqui. Então, ganha 7 quando você tem este último caso e a probabilidade dele acontecer é 1/4. Então, eu estou multiplicando aqui, ó, o possível ganho vezes a sua probabilidade, tá? Tudo bem? Porque aí eu quero verificar na média, né, quando eu junto tudo isso, qual é a probabilidade, qual é o ganho médio, né, esperado, né, do jogador A. Então isso aqui vai ser 10 vezes 1/4. Isso aqui dá 2,5, tá certo? 2,5. Aqui, olha, eu vou ter menos 9 com menos 9 e 1/4. Isso aqui é a mesma coisa que menos 9 sobre 2. Tá certo? Que é 2 vezes cada uma dessas parcelas aqui. Tá? Então é a mesma coisa que menos 9 sobre 2. Então isso aqui vai dar menos 3,5. Isso aqui, 7 sobre 4, dá quanto? Deixa eu pegar uma calculadora. Uns 75. 1,75. Então isso aqui, 2,5. 2,5 mais 1,75. Então, eu tenho 4,25, certo? Juntando esses dois termos positivos, menos 9 sobre 4 dá 4,5. Então, isso aqui dá menos 0,25. Ou seja, a esperança do jogador A é negativa, tá? Significa o quê? Significa que, na média, ele deve esperar que ele perca 25 centavos, tá? Na média. Então, isso quando se joga várias vezes, essas probabilidades elas surgem, tá? E aí realmente o jogador A vai sair perdendo, tá? Na média. Mas se jogar uma vez ou duas vezes, pode ser que o A saia ganhando, tá? Mas isso depende, tá? Do número de realizações que são feitas. Então, se for feita um número de realizações bastante considerável, então o que se deve esperar, tá? Porque esses valores aqui das probabilidades, eles são teóricos, né? Então, a probabilidade de acontecer este evento aqui é 1/4, tá? Mas isso é um valor teórico, não significa que
Se você jogar 4 vezes, vai acontecer exatamente essas configurações aqui. Não necessariamente vai acontecer essas configurações. Tá? Quando você realiza um número muito grande de eventos, de experimentos, aí sim o que você deve esperar é que estas probabilidades elas realmente aconteçam, ou seja, essas frequências relativas elas realmente aconteçam e o A saia perdendo na média, tá bom? Então isso é a ideia de como a gente define esperança, tá? Então, faltou um N aqui, depois eu vou fazer uma correçãozinha, tem alguns errinhos, depois eu corrijo. Então, dada uma variável aleatória discreta, né, assumindo os valores x1, x2, chamamos de esperança, ou valor médio, né, ao número, então vai ser o seguinte, ó, vai ser o valor do x, né, então são os possíveis resultados da variável aleatória, tá certo? Multiplicado por suas probabilidades. Tá? Então, a probabilidade do x ser igual a este valor. Então, se soma todo mundo aí, e aí você tem a esperança, ou o valor médio. Tá? Só que perceba o seguinte, que dependendo do contexto, esta soma aqui ela foi definida como uma soma finita. Tá? Mas dependendo do contexto, essa soma pode ser infinita, e aí você vai ter uma série que você precisa garantir que essa série seja convergente. Tá? Isso vai depender muito de como você define a variável aleatória, tá? Porque dependendo de como você define, pode ser que essa série não seja de fato convergente. Mas é como eu falei, isso vai depender se esses exemplos que a gente viu anteriormente, eles todos são de esperança onde esta soma aqui é finita, tá? Mas pode acontecer de você ter um determinado variável aleatória, em determinado contexto, onde essa soma é infinita. A gente vai fazer um exemplo aqui sobre isso. Nesses casos aqui onde a gente fez a conta, por exemplo, aqui, ó, qual é a esperança, né? A esperança de x. O que é que se deve esperar na média, né? O possível resultado da média. Então você deve esperar o seguinte, ó, você vai fazer essa soma aqui. Soma i igual a 1 até, vou colocar aqui 3, né? São 3 possibilidades. Né? Aqui você tem o x igual a 0, x... tudo bem? X igual a 1 vai... Se a gente quiser, a gente pode fazer assim, para fazer uma correspondência número a número mais concisa. I igual a 0 até 2. Aí eu tenho xi multiplicado pela probabilidade de x, a variável, igual ao xi. Tá? Então aqui, esse aqui é o x0, eu vou colocar com letra minúscula, tá? Esse aqui é o x0, esse aqui é o x1 e esse aqui é o x2. Tá? Então é só você fazer essas multiplicações aqui. Então é 0 vezes a probabilidade de x, tá? Escrever, de x ser igual a 0, mais 1 vezes a probabilidade de x ser igual a 1, mais 2 vezes a probabilidade de x ser igual a 2. Então isso aqui vai ser 0 vezes esta primeira probabilidade aqui, enfim, aqui vai dar 0, né? Não precisava nem colocar, mas só para a gente fazer a identificação correta aqui dos termos. Mais 1 vezes a probabilidade de x igual a 1, 40 sobre 72, mais 2 vezes a probabilidade de x igual a 2, que é 12 sobre 72. Então isso aqui vai me dar 0 no primeiro caso, vai dar 40 mais 24 sobre 72. Então 40 mais 24 me dá 64 sobre 72. Tá? Então a esperança ela tende para o lado aqui, isso aqui é muito próximo de 1, né? Esse valor aqui 64 sobre 72, deixa eu ver quanto dá. Dá 88,88, tá?
88%. Tá? Quase 80%, eu poderia até arredondar para 89%. 89% aproximadamente. Ou seja, a esperança, ela pende para aqui, para o lado mais alto da variável, tá? Então, é muito mais provável, tá? É isso que a esperança está dizendo aqui, que aconteça o x igual a 1 ou o x igual a 2, tá? E, de fato, essa probabilidade de x igual a 1 aqui é muito alta, né? É o dobro dessa anterior, e ainda você tem aqui, apesar dessa probabilidade 12 sobre 72 ser bem menor do que a primeira, tá? Mas a probabilidade é mais alta para os valores 1 ou 2, tá certo? Os valores 1 ou 2, x igual a 1, tá bom? Então a esperança é para números, tá, mais altos. Bom, aqui vamos fazer um exemplo onde esta soma, tá? Esta soma aqui, ela pode ser um número infinito, tá bom? Ou seja, você tem uma série aqui, tá? É um exemplo bem interessante aqui, ó. O custo de realização de um experimento é de $1.000, 1.000 unidades monetárias, tá? Se o experimento falha, um custo adicional de $300 deve ser imposto. Tá? Ou seja, para realizar novamente esse experimento, você tem que você vai gastar $300, tá? Vai gastar mais só no início, né? Se a probabilidade de sucesso em cada tentativa é 0,2, ou seja, 20%, e se as tentativas elas são independentes, ou seja, você realizou o primeiro experimento, falhou, a probabilidade de falha é grande, né? É 80%, né? Já que a probabilidade de sucesso, né? A probabilidade de sucesso é de 20%, então a probabilidade de falhar é 80%. Então, cada vez que você realiza esse experimento, a probabilidade de falha é de 80%, independentemente de quantas vezes você já tentou, tá? Porque aqui está dizendo que essas tentativas elas são independentes e continuadas até a ocorrência do primeiro sucesso. Então, o experimento vai ser realizado continuamente. Falhou a primeira vez, faz novamente. Falhou de novo, faz novamente até que obtenha sucesso. Tá? Quando obtém um sucesso do experimento, o experimento foi realizado com sucesso, então para. Tá? Qual o custo esperado desse experimento? Tá? Ou seja, na média, o quanto você deve esperar gastar para realizar este experimento. Entenda, a realização do experimento vai ser feita de tal modo que você vai fazê-lo até obter o sucesso, tá? Enquanto você não obtém o sucesso ao fazer o experimento, você continua fazendo, tá bom? Então, esta é a ideia, e isto aqui vai lhe gerar uma série infinita. Por quê? Porque existe uma probabilidade que tende a zero, tá? De você realizar o experimento infinitas vezes. Só que essa probabilidade tende a zero, né? Tudo bem? Então, vamos colocar aqui no papel para verificarmos, fazer uma tabelinha aqui, né? Como sempre. Então, a primeira coisa aqui que a gente faz é criar uma variável, tá? A variável x, a variável aleatória, ela vai ser o seguinte, o número de tentativas, tá? Eu vou colocar o seguinte, o número de tentativas até o primeiro sucesso. Tá? Então aqui eu vou colocar os possíveis valores de x. Quais são os possíveis valores de x? 1, 2, 3. Você pode tentar infinitas vezes, né? 4, 5, certo? Etc. N. Enfim, pode tentar infinitas vezes, tá? Porque você vai fazer
aqui você está fazendo o número de tentativas até o primeiro sucesso. Então, pode ser que na primeira tentativa você já obtenha sucesso, tá? Mas pode ser que não. Pode ser que, como a probabilidade de fracasso é muito alta, então pode ser que você chegue na segunda tentativa, na terceira, na quarta, e assim vai. Então existe uma probabilidade, né, de você chegar na tentativa N, tá? E ainda assim não obter sucesso. E assim por diante, tudo bem? Então, aqui nós vamos calcular a probabilidade de x igual a xi, certo? Xi minúsculo. Ou poderia ser até, talvez, mais fácil seria assim, a probabilidade de x diferente de xi. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo calcular exatamente a probabilidade do fracasso, tá certo? Porque se x contabiliza o número de tentativas até o primeiro sucesso, então o x diferente de xi significa que eu quero o número de tentativas, né, que elas falhem até esta quantidade, tá? Você pode calcular tanto o direto como o indireto aqui. Eu acredito que fazer assim talvez seja um pouco melhor. Porque é o seguinte, ó, qual a probabilidade do x ser diferente de xi? Ou seja, você está na primeira tentativa, tá? E eu quero o quê? X diferente de xi. Então, eu quero que falhe na primeira tentativa. Qual a probabilidade de falhar na primeira tentativa? 80%, 0,8. Já que a probabilidade de sucesso é 20%. Tá? Qual a probabilidade de falhar na segunda tentativa? Então, a probabilidade de falhar na segunda tentativa é falhar na primeira e falhar na segunda. Falhar na primeira é 80%. Falhar na segunda também é 80%, já que você tem que os experimentos eles são independentes um do outro, tá? Eles são independentes. Então a probabilidade de falha em cada experimento é a mesma, assim como a probabilidade de sucesso em cada experimento é a mesma, tá? Qual a probabilidade de falhar na terceira tentativa? A probabilidade de falhar na terceira tentativa é de falhar na primeira, falhar na segunda e falhar na terceira. Como cada probabilidade é 0,8, então isso aqui é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Então a gente pode associar o seguinte, isso aqui é 0,8 elevado ao quadrado, isso aqui é 0,8 elevado ao cubo, isso aqui é 0,8 elevado a 1. Tá? Para fazer a correspondência, perceba que o número que aparece aqui na potência é o mesmo número da variável x. Tá? O número que aparece na potência é o número da variável x. Então, a probabilidade de x ser igual a 4, ou seja, de falhar inclusive na quarta tentativa, é 0,8 elevado a 4. Isso aqui vai tender a zero, tá? Você tem uma sequência geométrica, né? Tudo bem? Você tem um número aqui, razão é entre 0 e 1. 0,8. Então isso aqui é 0,8 elevado a 5, etc, etc. Isso aqui é 0,8 elevado a n. E aí o que acontece? Quando o n vai para o infinito, 0,8 elevado a n, isso aqui vai para zero. Significa o quê? Que a probabilidade de você falhar num número muito alto de tentativas é praticamente zero. Então vai chegar um ponto, provavelmente, né? Vai chegar um ponto em que você vai obter o primeiro sucesso, tá? Mesmo com a probabilidade de falhar sendo bastante alta. Aqui, deste outro lado da tabelinha, eu vou colocar o valor, tá? O valor gasto. Porque em unidades monetárias, tá?
Porque cada vez que você realiza o experimento, você gasta um determinado valor. Para realizar o primeiro experimento, gasta 1.000. Para realizar os experimentos seguintes, né? Cada experimento seguinte, ele fala que gasta 300. Então aqui você vai gastar 300. Cada experimento desse aqui você vai gastar 300. Tá? $300 aqui em cada experimento desse. E assim por diante. Então, o que eu quero aqui? Eu quero um valor médio aqui, né? Qual é o custo esperado do experimento? O custo esperado é fazer o quê? É fazer o valor que você vai gastar, tá? Vezes a probabilidade da realização naquele experimento. Então, esse valor esperado, tá? O custo médio. Aqui o custo médio não é a mesma coisa que a esperança da variável aleatória, tá? É um pouquinho diferente, porque a esperança da variável aleatória, ela vai pegar este número, que é o xi, e multiplicar pela sua probabilidade. Aqui a gente está pegando o seguinte, pegando este outro número, que é o valor gasto, tá? E multiplicar pela sua probabilidade, tá? Então, isso vai me dar o valor médio de gasto, tá? Que é um pouco diferente do valor da esperança de x, porque a esperança de x, o x ele vai assumir 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, a esperança pura, né, pura da variável aleatória, ela só é este número aqui, vezes cada uma dessas probabilidades somado todo mundo, tá? O custo médio aqui vai ser o quê? Vai ser 1.000 vezes a probabilidade de você fazer, de ter aqui nessa primeira tentativa, né? Então a probabilidade é 0,8, mais aí 300 vezes 0,8 ao quadrado, que é a probabilidade na segunda tentativa, tá? 0,8 ao quadrado, mais aí o resto segue 300 vezes 0,8 ao cubo, tá? Mais etc, etc, tá? Isso aqui vai para o infinito, tá bom? Você vai somar isso aqui infinitas vezes, ok? Então, isso aqui vai ser 1.000 vezes 0,8 é 800, mais. Aqui perceba que o 300, ele aparece em cada uma das multiplicações aqui. Então, posso colocar em evidência, 300 vezes, aqui vai dar 0,8 ao quadrado, mais 0,8 ao cubo, mais 0,8 à quarta, mais etc, etc, né? Até o infinito, tá? Esta parte aqui é exatamente uma série geométrica, tá? Série geométrica, ela é convergente, porque você tem o termo aqui da série, ele está entre 0 e 1, então você tem a convergência dela e é fácil calcular o seu resultado. Isso aqui então vai ser 800 mais 300 vezes, isso aqui ó, é o primeiro termo, que é 0,8 ao quadrado, vezes, dividido por 1 menos a razão. A razão aqui é 0,8. Então isso aqui vai ser 800 mais 300 vezes 0,8 ao quadrado é 0,64, dividido por 0,2. Tá? Então isso aqui é 800 mais 300 vezes 1,28, né? Que é 64 vezes 2. Deixa eu só fazer essa conta aqui para não. 0,64 dividido por 0,2. Não, nada a ver. Dá 3. Vai dividir por 2, né, exatamente. Dividir por 2 dá 32, mas aí, contando as casas decimais, dá 3,2. Tá? Então, eu tenho 800 mais 300 vezes 3,2. 960. Então, este número aí dá 1.760. 1.760 unidades
monetárias. Então, o que se deve esperar é que para a realização desse experimento, ou seja, para obter um sucesso, você deva gastar este valor aqui. Tá? Então, o valor esperado de gasto, tá, seria isso aqui, 1.760. Tá bom? Apesar de que você pode gastar mais, pode gastar menos. Tá? E isso, quem vai dizer mais ou menos o quanto está a faixa, né? Essa faixa é exatamente o desvio padrão, ok? Então, a variância, tá? A variância, da mesma forma como a gente calculava a variância lá na parte de estatística, onde a gente tinha os dados prontos já, o cálculo é basicamente a mesma, só que lá a gente multiplicava pela frequência relativa, aqui a gente multiplica pela probabilidade. Tá? Então a variância da variável x é cada valor que a variável assume, né, que é o xi, menos a sua esperança. Aí você faz isso aqui ao quadrado, soma todo mundo, multiplicando pela probabilidade de cada um deles aqui. E o desvio padrão é a raiz quadrada positiva da variância, tá? Então a gente indica tanto por essa letra aqui, ou melhor, pelo sigma. Em geral é assim, simplesmente o sigma, tá? Desvio padrão. Raiz quadrada da variância. E aí é só você fazer essa conta aqui, né? O xi menos a esperança elevado ao quadrado vezes a probabilidade. Tá? Bom, tem um exercício aqui que eu posso fazer a primeira parte, tá? Posso fazer a primeira parte, calcular, vou obter a distribuição de x, calcular a esperança e depois vocês podem calcular a variância e o desvio padrão. Tá? Então é parecido com esse exercício anterior, só que aqui você tem uma moeda, tá? Você vai jogar a moeda para cima e você vai obter ou cara ou coroa e você vai fazer esse lançamento até que apareça cara pela primeira vez. Então a ideia daquele exercício anterior é quase a mesma, tá? A ideia é porque você tem lá você tem um experimento e a realizar o experimento até que obtenha sucesso. Aqui o sucesso ele é obtido quando você obtém cara pela primeira vez. Tá? Então, seja x o número de lançamentos até que isso aconteça. Até que isso aconteça, né? O que vai acontecer? Obter cara pela primeira vez. Obtenha a distribuição de x, calcule a esperança, a variância e o desvio padrão. Então, vamos fazer essa continha. Então, vamos lá. X, tá? Já está definido aqui, tá? É o número de lançamentos até que apareça cara, tá? Então aqui, pode ser no primeiro lançamento que isso aconteça, pode ser no segundo lançamento, pode ser no terceiro, no quarto, etc, tá? Etc, etc. No enésimo lançamento. E pode ser que isso nunca aconteça. Com probabilidade zero. Tá? Então, aqui, eu vou calcular a probabilidade de x igual a xi. Tá? X igual a xi. Ou seja, probabilidade de x igual a 1, probabilidade de x igual a 2, probabilidade de x igual a 3. O que é que isso significa? Qual é a probabilidade de x igual a 1? É a probabilidade de que apareça cara na primeira tentativa. Isso é 1 sobre 2. Tá? Você tem duas possibilidades e a cara é uma das possibilidades no total de duas. Qual é a probabilidade que apareça cara na segunda tentativa? Olha, a probabilidade que apareça cara na segunda tentativa é que não apareça cara na primeira, tá?
que é com essa probabilidade de não aparecer cara na primeira? 1 sobre 2, porque o outro lado, que é a coroa, a probabilidade é 1 sobre 2. E a probabilidade de que apareça cara na segunda tentativa também é 1 sobre 2, porque a probabilidade de aparecer cara em qualquer tentativa é 1 sobre 2. Então isso aqui é 1 sobre, vou colocar assim, 2 ao quadrado. Tá? Qual a probabilidade de x igual a 3? Ou seja, que apareça cara apenas na terceira tentativa. Não aparecer cara na primeira, cuja probabilidade é 1 sobre 2, porque é a probabilidade de aparecer coroa. Não aparecer cara na segunda tentativa, que a probabilidade novamente é 1 sobre 2, que é a probabilidade de aparecer coroa na segunda tentativa. E a probabilidade de aparecer cara na terceira tentativa, que também é 1 sobre 2. Porque todas as probabilidades elas são, né, a mesma, tanto para um lado quanto para o outro. Então, isso aqui é 1 sobre 2 elevado ao cubo. Tá? E aí eu acho que você já identificou qual é a regrinha para a probabilidade de x igual a 4. 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1 sobre 2 elevado a 4, etc, etc, com a probabilidade de aparecer cara apenas na nésima tentativa. 1 sobre 2 elevado a n. Tá? Com a probabilidade de nunca aparecer cara, 1 sobre 2 elevado a infinito, que é 0. Tá bom? Agora, qual a esperança, então, de x, da variável x? É igual a 1 até o infinito de xi menos xi vezes a probabilidade de x igual a xi. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a xi. Então, esses aqui são xi, ó. x1, x2, tá? x3, etc, etc, xn. Okay? Então, isso aqui é 1 vezes a probabilidade de x igual a 1, 1 sobre 2, mais 2 vezes, tá? Agora o xi agora i igual a 2, você está aqui i igual a 2, você tem um x2. x2 vezes 1 sobre 2 elevado a 2, mais a probabilidade de x igual a 3, quer dizer, agora o x igual a 3, né? Então, 3 vezes a probabilidade de x igual a 3. Então, é 1 sobre 2 elevado a 3. Então, aqui você vai ver 4 vezes 1 sobre 2 elevado a 4, mais 5 vezes 1 sobre 2 elevado a 5, mais etc. Então, você tem essa série aqui, que é 1 sobre 2, mais 2 dividido por 2 elevado a 2, mais 3 dividido por 2 elevado a 3, mais 4 dividido por 2 elevado a 4, mais 5 dividido por 2 elevado a 5, mais etc. Mais, aqui você tem n dividido por 2 elevado a n, tá? Mais etc. Então a série você pode resumir assim, ó, somatório de n igual a 1 até o infinito, de n dividido por 2 elevado a n. Tá? Então, quando o n vale 1, você tem 1 sobre 2, exatamente esse primeiro caso. Quando o n igual a 2, você tem 2 sobre 2 elevado a 2, e assim por diante. Pergunta é, essa série converge? Para onde? Ou seja, se ela converge, para onde ela converge? Tá? Sim, a série é convergente, tá? Você pode verificar isso aqui pelo teste da razão para séries. Então, você pega aqui, calculando, tá? A índice n é igual a n dividido por 2 elevado a n, certo? Então, o teste da razão vai lhe dizer o seguinte, você calcula o limite do n tendendo ao infinito de a índice n mais 1 dividido por a índice n, em módulo. Isso aqui tem que ser entre 0 e 1, né? Se isso aqui for entre 0 e 1, então a série é convergente. Aí você vai ter o limite, n tendendo ao infinito, aqui eu vou ter n mais 1, dividido por 2 elevado a n mais 1, tá? Isso aqui é exatamente o an. Aí, dividido, esse aqui é o n mais 1, dividido pelo an.
Aí, como isso aqui é uma fração, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então aqui vai ser 2 elevado a n dividido por n. Tá? Olha, como o n é positivo, ele está indo para o infinito, todo mundo aqui é positivo, então não precisa mais colocar o módulo, tá? Então isso aqui vai ser o limite do n tendendo ao infinito. Tá? Isso aqui vai ser o seguinte, ó, 2 elevado a n, nós podemos cancelar, tá? Um em cima ou embaixo aqui. Vai ficar só o... Perceba que é o seguinte, ó, 2 elevado a n mais 1 é 2 elevado a n vezes 2. Tá? Aí não preciso colocar essa potência aqui. Então, 2 elevado a n aqui, eu vou cancelar com um em cima e outro embaixo. Então vai ficar 1 sobre 2, certo? 1 sobre 2, que é exatamente desse cancelamento aqui sobrou só 1 sobre 2, vezes n mais 1, dividido por n. Tá? 1 sobre 2 pode sair fora do limite. Isso aqui é 1 mais 1 sobre n, né? 1 mais 1 sobre n. Então aí você calcula o limite quando n tende a infinito, isso aqui vai para zero, né? Isso aqui vai para zero, e vai ficar só 1, então este resultado aqui dá 1 sobre 2, esse limite. Então, como é menor do que 1, né? Está entre 0 e 1, então, pelo teste da razão, essa série é convergente. Agora, para onde ela converge, né? O teste ele não indica o lugar de convergência, tá? Só indica que é convergente. Então, para calcular, tem vários artifícios matemáticos que você pode fazer. Você pode utilizar o seguinte, ó, isso aqui chamar esse S aqui, né, esta soma, que é 1 sobre 2, mais 2 vezes 2 elevado a 2, mais 3 sobre 2 elevado a 3, mais 4 sobre 2 elevado a 4, mais etc. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, então, agora. Para esta parte aqui, eu vou colocar 1 sobre 2 em evidência. Tá? Vou colocar 1 sobre 2 em evidência. Vai ficar assim, 2 dividido por 2. Ok? Que é exatamente 1 sobre 2 vezes 2 sobre 2. Vai ficar essa parte, o 2 que está aqui embaixo, multiplica esse aqui, que fica exatamente 2 elevado a 2 aqui. Mais a segunda parte fica 2 elevado a 2. Tá certo? 1 sobre 2 vezes 3 sobre 2, esse 2 que está embaixo multiplica esse e dá exatamente essa fração aqui. Então você percebe o seguinte, ó, o próximo vai ser 4 sobre 2 elevado a 3. Então eu estou diminuindo uma unidade nessa potência de baixo aqui, exatamente porque eu coloquei 1 sobre 2 em evidência aqui do lado de fora. Tá? E aí o próximo seria o quê? Seria 5 sobre 2 elevado a 4. E assim segue. Tá? Bom, dentro desse parênteses aí, você pode perceber o seguinte, isso aqui é nada mais do que a soma do que n mais 1 dividido por 2 elevado a n, onde n vai de 1 até o infinito. Tá certo? N igual a 1 vai ficar 1 mais 1 em cima, que dá 2, dividido por 2 elevado a 1, que é o 2 que está aqui embaixo. N igual a 2 vai dar 2 mais 1, 3, que é o 3 que está aqui em cima, e 2 elevado a 2, que é o que está aqui embaixo, e assim por diante. Tá? Esta soma, você pode reescrever ela como o seguinte, isso aqui é 1 sobre 2 que multiplica. Então isso aqui é n dividido por 2 elevado a n, mais, como essas funções aqui elas são contínuas, então eu posso separar em duas somas distintas, tá? Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a n. Aí a mesma coisa, n vai de 1 até o infinito, n vai de 1 até o infinito. Tá? Esta soma aqui, ó, perceba que é o S. É o S inicial. Isso aqui nada mais é do que a soma n, 2 elevado a n, n 1 até o infinito. Que foi exatamente o que eu estava querendo calcular, tá? Esta soma aqui, ó, que eu chamei de S. Tá bom? Mesma coisa. Então, eu tenho o seguinte, ó, S é igual a esta parte aqui, tá?
Então, S é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Dentro do parênteses aqui eu tenho um S, tá? Esta soma aqui é a própria S, mais... Isto aqui é uma série geométrica, né? Convergente, isso aqui a razão é... O primeiro termo é 1 sobre 2, né? A razão é 1 sobre 2 também, tá? Isso aqui é uma soma de série infinita com razão entre 0 e 1, tá bom? O primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então isso aqui vai ficar S igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 vezes S, mais isso aqui vai dar 1, tá certo? 1 menos 1 sobre 2 dá 1 sobre 2, 1 sobre 2 em cima, dividido por 1 sobre 2 embaixo, dá 1. Então, 1 multiplicado por 1 sobre 2 aqui do lado de fora dá 1 sobre 2. Que implica que nós temos o seguinte, S menos S sobre 2, tá? Esse S sobre 2 aqui passei para o lado esquerdo para juntar com esse S que já tem, e aqui do outro lado eu tenho 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é 1. Então, S menos S sobre 2 é S sobre 2, que é igual a 1, e portanto, o 2 que está dividindo passa multiplicando, S é igual a 2. Ok? S é igual a 2. E S é o quê? É a minha soma, tá? Então, esta soma aqui, né? N dividido por 2 elevado a N, N igual a 1 até o infinito. Então, isso aqui dá 2. Tudo bem? Significa, então, que a esperança de x é 2. Ou seja, o que você deve esperar? Você deve esperar, no mínimo, jogar 2 vezes, tá? Para obter uma cara. É isso que o resultado está dizendo. Ok? Que a probabilidade de você obter na primeira não é muito alta, tá? É 50%. Mas quando você joga 2 vezes ou mais, aí a probabilidade aumenta substancialmente e você deve esperar que você jogue pelo menos 2 vezes para obter uma cara. Tá bom? O que falta calcular aqui? Falta calcular aqui a variância, tá? Que é a soma de xi, né? Menos a esperança, isso aqui elevado ao quadrado, vezes a probabilidade de x igual a xi. Tá? Esse caso aqui vai de 1 até o infinito. Então isso aqui vai ser assim, n menos 2, né? Soma n menos 2 ao quadrado, vezes esta probabilidade de x igual a xi é o quê? A probabilidade de x igual a xi é 1 sobre 2 elevado a n. X igual a xi sendo n, né? Então, vai ficar assim, dividido por 2 elevado a n. Então, é esta soma que você tem que calcular. N igual a 1 até infinito. Uma vez calculada essa soma, isso aqui vai lhe dar essa variância, e aí o desvio padrão é raiz quadrada da variância, então fica como exercício tá? Obter esse resultado aqui. Tá bom? Que é similar ao cálculo que eu acabei de fazer. Então, é isso, pessoal. Os próximos tópicos serão tratados em aulas posteriores. Okay? Vou estar à disposição para eventuais dúvidas. Um abraço a todos e até mais.